Olá, meu nome é Cassiano Zortea, sou médico psiquiatra. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre medicamentos, novamente, só que abordando outro assunto, né, que é o medo ou o receio das pessoas em tomarem a medicação, principalmente quando vão no psiquiatra. Então isso é muito comum e também é compreensível, né? Eu sei que só o fato de ir no psiquiatra ainda tem muito estigma, muito preconceito, que dirá então fazer início ao uso de uma medicação. Então vamos comparar as medicações aqui num certo ponto de vista. Se você vai na farmácia e compra um remédio para dor de cabeça, para gripe, para uma dor de garganta, você toma um medicamento tranquilo e você julga já conhecer muito bem aquele medicamento, então você não tem medo de tomar medicação. Agora, se você vai no médico de alguma especialidade e você nunca ouviu falar no medicamento, ou na psiquiatria, você fica com muito mais receio de tomar essa medicação, né? Então, vamos falar sobre uma medicação específica, né? E estou olhando aqui que eu tenho uma colinha, para não esquecer de nada. E vamos ver se você imagina que medicamento é. E vamos ver o que você vai pensar, né, no final. Então, eu vou falar sobre um medicamento que pode provocar choque anafilático, que é aquela reação aguda alérgica, normalmente, que se chama de alergia, né? A pessoa começa a avermelhar, pipocar, começa a faltar ar. Então esse é o choque anafilático. E a pessoa tem o edema da glote, que é onde passa aqui o ar, né, para a traqueia, e a pessoa realmente pode morrer pela questão da falta de ar, tá? Então, essa reação, por exemplo, pode acontecer logo após o uso dessa medicação ou até horas depois do uso. E também pode acontecer depois de muitas vezes já ter usado essa medicação. Então, você pode usar essa medicação 30 vezes na vida e na 31ª vez acontecer isso. O que mais que pode acontecer? Pode acontecer anemia, pode dar uma anemia aplásica, que se fala, onde a medula, onde é produzida as células sanguíneas, para de funcionar e você não produz mais glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, você não tem mais produção das plaquetas, que interferem diretamente na coagulação sanguínea. Então você pode começar a ter sangramentos e até morrer por causa disso se você não buscar ajuda, né? Podendo virar uma hemorragia conforme o local do corpo, tá? Arritmias cardíacas, essa medicação pode provocar um choque circulatório, que seria a parada, né, cardíaca, ou a insuficiência de sangue nos órgãos, o que poderia levar à morte também. A anemia plástica, que nós já conversamos. Vamos ver o que mais que tem sobre esse medicamento. Picos hipertensivos, a pressão muito alta, podendo causar um AVC, um derrame, que é a mesma coisa, ou um infarto do miocárdio. Que mais? Pressão muito baixa. Pode levar a uma coisa gravíssima, que é a insuficiência renal aguda, quando o seu rim para de funcionar de forma adequada. Isso é muito grave. Então, isso também pode acontecer com o uso dessa medicação, tá? Reações na pele. Uma das mais graves é a síndrome de Stevens-Johnson. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é uma reação grave na pele, né? Com formação de bolhas. A pessoa começa a sentir dor e para curar isso é muito difícil. Então, é uma reação muito grave. Além de reações mais leves, né? Como urticária, vermelhidão. Então, são vários os efeitos colaterais, tá? Bom, eu acho que isso já é suficiente, né, para a gente ter uma noção dessa medicação, né? E que remédio é esse? Que medicamento é esse? É a dipirona. Então, quando as pessoas me perguntam, me questionam muito, né, na consulta sobre quais os efeitos colaterais, eu converso, eu falo alguns dos mais comuns, né? Mas essas reações mais graves, que todo mundo tem medo, qualquer medicamento pode dar. Então, você vai na farmácia e você compra dipirona, como a gente acabou de falar, compra um paracetamol, você compra um antigripal, que tem a combinação de 3 ou 4 medicamentos, às vezes, mas daí você toma tranquilamente, sendo que todos os medicamentos vão ter algum risco. Então, não há por que, assim, ficar com tanto medo ou tanto receio, porque daí você não toma nenhum medicamento. Por que são prescritas medicações? Porque o custo-benefício delas é muito maior. O benefício da medicação é muito maior do que o risco que ela oferece.
Quando estão desenvolvendo um medicamento, se o risco é muito maior do que o benefício, ele é jogado de lado, ele nem é levado adiante, né? A pesquisa nem é levada adiante. Agora, se a medicação traz mais benefícios do que o risco, aí sim. Então, o recado era esse. Se você lê a bula, você não toma nem dipirona. Se você lê a bula, você não toma nenhum paracetamol. Se você lê a bula, você não toma nenhum remedinho para dor de cabeça. Então, assim, claro, tire a dúvida com o médico. Todo medicamento tem algum risco, mas mesmo esses medicamentos que são de livre demanda, que você pode comprar sem receita, também tem os seus riscos. Mas daí você toma sem peso na consciência e sem medo, né? Então tem que avaliar bem isso, pensar bem isso e nunca, jamais consultar o Dr. Google. Acho que isso é fundamental de falar, porque olha, o que as pessoas leem no Dr. Google, ou às vezes até na própria bula, e acabam prejudicando o próprio tratamento pelo medo, pelas coisas que foram encucando com aquilo, e começa até a sentir as coisas que nem iriam sentir se não tivessem lido aquilo, é muito grande. Então, fale com o seu médico, né? Tire dúvidas com ele, porque às vezes tem coisas que é melhor você nem saber, assim como a medicação e como na vida, né? Já dizem isso. Então, tire suas dúvidas, telefone depois, mas o médico não vai passar algo que vai te fazer mal, né? A intenção nunca vai ser essa. Ou se acontecer, é muito raro acontecer isso, mas, né? Não tem o mínimo de bom senso. Então, óbvio que a intenção é ajudar e que você melhore. Então, quando a gente prescreve medicamento, claro que a gente já pensa em tudo isso, tá? Então, lembre sempre disso. Antes de consultar Google ou de ficar encucando com o que está escrito na bula do medicamento, lembre da dipirona, que você não tomaria nem ela se você fosse ler a bula e não daria nem para o teu filho. E a dipirona é muito usada por adultos, crianças, adolescentes há muitos anos. Certo? Se você gostou dessa dica, desse comentário, clique em curtir e compartilhe o vídeo para que chegue a mais pessoas, né? E mais pessoas tenham conhecimento. Vamos tentar difundir mais conhecimento sobre esses assuntos e também diminuir os medos, os receios para que mais pessoas se beneficiem do tratamento, né? E não fiquem sofrendo tanto. Certo? Um abraço e até mais.